Eu abri essa live, pessoal, um pouco surpresa, assim, só para compartilhar, né, algumas impressões aqui. Eu acabei de atender um paciente de 58 anos, né, um homem de 58 anos, e é interessante algumas coisas que apareceram aqui no atendimento que eu acho que vale a pena compartilhar aqui com as minhas redes, tá? Primeira questão, a pessoa foi trazida pela esposa, né? Então ele foi trazido pela esposa, ele não tinha grandes problemas, né? Então ele não identificava grandes questões no início da consulta, e a gente foi conversando e aos poucos foi ficando mais claro para ele, né, há vários sintomas. Mas a queixa dele falam que eu tô com depressão, que eu tô com sintomas depressivos, eu tô muito desanimado, sem vontade, para ir no trabalho, assim, é um peso, muito preocupado com as coisas, né? Então ele trazia essa questão. E aí a gente foi compreendendo o processo de estresse dele, né? Então ele tem uma questão aí que ele já traz cronicamente de ficar preocupado com as questões de processos na justiça, né? Ele tem uma questão financeira, uma preocupação muito grande, e ele não consegue desligar. Teve um evento que foi muito importante também, que ele teve em 2020, ele perdeu o pai dele. Né? Então ele perdeu o pai para Covid, né? Então assim, ele não pôde se despedir muito do pai. O pai morreu no hospital, né? Infelizmente ele não teve a chance de poder estar com o pai. E eu imagino que essa é uma situação que é muito comum, né? Várias pessoas devem ter passado por isso. E isso trouxe um impacto para ele também, né? Então ele sentiu que ele ficou muito deprimido na sequência ali dos próximos 6 meses depois da morte do pai, e até hoje ele fica se culpando, né, que ele não fez o suficiente por esse pai que faleceu, né? Então tudo isso era o contexto que ele trazia na consulta. A gente explorou esse nível de estresse dele grande, a gente pôde perceber que ele não está dormindo bem, então está tendo distúrbios do sono, sono muito leve, desperta várias vezes à noite, ele faz às vezes pouquíssima atividade física, é uma pessoa sedentária, parou muito de fazer atividade física, e quando faz à noite atividade física também, né? E assim, ele não estava consciente também da obesidade dele, foi uma coisa que a gente foi trabalhando aqui na consulta, né? E a gente foi conversando da alimentação também, então a gente pôde perceber que esse paciente, ele come pão de manhã e à noite, ele come embutidos, né, de manhã e de noite, ele tomava leite com frequência, né, várias vezes ao dia. Então assim, são vários elementos, né, da alimentação aí que vão se juntando, que não vão ser favoráveis para ele diminuir toda essa inflamação, né? A gente sabe que a gordura que a gente tem armazenada, né, quando ela é demais, ela produz uma quantidade de citocinas inflamatórias muito grande. Por isso que hoje tratar a obesidade não é só uma questão estética, né, pessoal? Ela traz, se a gente consegue tratar uma pessoa que está obesa, diminuir essa gordura, ela vai ter vários benefícios, porque essa gordura inflama, produz citocinas inflamatórias e aumenta o risco de várias doenças. Mas basicamente, no caso desse paciente, né, ele queria algo para melhorar da depressão dele. O que a gente propôs para ele? Ao invés de dar lá um antidepressivo, né, que muitas vezes se ele fosse parar aí no tratamento convencional, ele ia ganhar antidepressivos, né, do psiquiatra. Eu propus para ele um outro caminho, de corrigir todas as quedas, né, metabólicas, hormonais, vitaminas do corpo dele, e propus para ele uma mudança radical no estilo de vida. Vocês viram hoje que eu fiz um post sobre os grandes benefícios da atividade física para depressão e tratamento de ansiedade. A gente deveria valorizar isso muito, pessoal, porque tem muito trabalho mostrando esse impacto gigante. E eu consegui amarrar com ele de que ele se comprometeria de estar fazendo atividade física todo dia pela manhã, de segunda a sexta-feira. Então ele falou que sim, ele ficou motivado. No caso de uma pessoa que está obesa, que está muito parada, é interessante fazer um pouco de musculação também, porque vai adaptar o corpo melhor, vai diminuir o risco de lesões, né? E aí ele vai conseguir fazer mais atividade física. E olha só como que são as coisas. Ele me contou um detalhe que me chamou bastante atenção na consulta. Ele falou assim, eu tentei voltar a fazer bicicleta, que eu gosto de fazer, e o que aconteceu? Logo depois que ele começou a fazer bicicleta, ele teve 2 tombos. Ele se machucou, né?
E é muito louco, né? Porque a pessoa sabe andar de bicicleta, mas vai lá e se machuca. Vocês já pararam para contemplar por que isso aconteceu nesse caso? E aí para mim vinha claramente a noção, olha que interessante isso, que o fato dele estar num movimento muito mórbido, muito vinculado às vezes à perda do pai, que foi há pouco tempo, né? Foi em 2020, mas ele não conseguiu se despedir, não conseguiu viver o luto desse pai. Então esse movimento que não foi claro, que não foi vivenciado até o ápice, ele continua ativo dentro desse paciente. E aí ele vai lá, quer fazer uma coisa boa para a saúde dele, o que acontece? Ele se quebra inteiro, né? Então ele se acidentou. Então ali para mim, claramente, esse vínculo, né, ainda com essa morte do pai. Então eu comentei isso com ele, ele ficou me olhando assim, né? Então às vezes isso é inconsciente, a pessoa não percebe esses movimentos. Mas ali claramente ainda tinha uma influência, né, de algo que aconteceu no passado e que faz ele não permite ele a tomar um movimento mais favorável para a vida dele, né? Ele não consegue nem fazer exercício, por exemplo. Então fiquem atentos, eu coloco aqui para vocês quantas vezes vocês tiveram algum acidente, alguma coisa que aconteceu subitamente, que você não planejava e que era uma coisa que era para fazer bem para você e você não pôde fazer. Então é uma coisa para a gente contemplar, né? É uma coisa para a gente refletir bastante aqui. E, enfim, isso que eu propus para esse paciente. Olha só uma outra coisa que ele trouxe de exames que tem alto impacto, pessoal, na depressão. Alto impacto, principalmente em homens, em mulheres também, mas principalmente homens. O nível de testosterona desse homem era 240. 240 é baixíssimo. Então o homem com baixa de testosterona, e ele tinha todos os sintomas, mais irritado, mais dores musculares, mais obesidade, né? Aumenta muito o peso, sente cansaço, né? Sente falta de disposição, libido lá embaixo, né? Dificuldade para manter relações sexuais. Então veja, a importância de um hormônio, não estou dizendo que todo quadro de depressão tem a ver com testosterona, mas no caso desse homem, tem sim um componente. A gente precisa fazer uma terapia de reposição de testosterona, uma TRT para ele poder voltar a ter energia à disposição, poder estar no máximo dele. Então também vitamina D dele estava baixíssima, a gente vai ver agora com o exame atual, mas já era uma vitamina D muito baixa. A gente sabe que a vitamina D está implicada em várias rotas da serotonina cerebral. Então se a gente não tiver um nível ótimo de vitamina D, a gente já tem dificuldade de ter um funcionamento bom da serotonina no corpo. Então veja como o metabolismo ele é muito intrincado, ele é muito entrelaçado e não adianta você arrumar uma partezinha, você tem que arrumar ele em vários níveis, né? E na parte emocional é isso, né? Então uma pessoa muito estressada, muito preocupada, trabalhando muito, só focada naquilo, com um luto que não foi vivenciado muito bem, né? Que ele ainda está carregando, mas é isso, é homem, né? Muitas vezes diz que não está acontecendo nada, mas no íntimo dele está acontecendo. Então, aos poucos a gente vai quebrando essa rigidez, vai ganhando vínculo com o paciente e a gente vai tratando nesses outros níveis. Então esse é o caso que eu queria deixar hoje, que tem a ver com depressão, obesidade, quedas hormonais, né, num homem de 58 anos, como a gente precisa tratar o conjunto, não adianta tratar só uma parte, como não adianta só dar antidepressivo, não vai resolver o caso dele. E vocês podem fazer perguntas. Glaucia fez uma pergunta. Pode ter algo sistêmico neste caso, doutor? Algo com masculino adoecido? Pode. Pode até ser, né, Glaucia? Eu não atendi ele com constelação. Eu estava fazendo a consulta dele mesmo, como eu faço. Mas o que me apontou ali, claramente ele ainda não conseguiu se despedir desse pai, né? Ele não conseguiu vivenciar plenamente o luto. Aceitação completa de que o pai faleceu, que o pai já não está mais aqui, né? Então quando a gente não consegue aceitar isso plenamente, a gente adoece muito, a gente ainda está num movimento muito conectado com aquele que partiu. É assim que as constelações vêm, é assim que eu já vi inúmeros casos, né, dentro do consultório. Então nesse caso aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente teria que fazer com ele é ele conseguir se despedir desse pai. Só que ele ainda não está aberto a esse ponto, né? Sabe, homem, não está muito aberto ainda, mas eu toquei no assunto,
né? Toquei. Porque imagina uma pessoa que se sente culpada porque não pôde estar com o pai durante o Covid porque o hospital não permitia. Falei, mas isso estava fora de você, não dependia só de você. Mas daí traz uma indignação muito grande com várias coisas que ele não pôde acessar e tal. O pai, né? Então, primeira questão aqui, eu trataria essa parte, né? Ele conseguir se despedir desse pai, para daí depois a gente poder dar outros passos no tratamento aí, na parte emocional dele, né? Então acho que seria por aí, mas excelente pergunta. Então sempre, né, pessoal, a pessoa traz a queixa da ansiedade, da depressão, nós não podemos olhar só o sintoma, a gente precisa olhar o que está conectado, né? Quais são as conexões que são feitas. E isso é na consulta mesmo, cada um vai ter uma história. Por isso que é tão individual, é tão cada pessoa, né? E aguardar o momento dele. Isso, eu como médico, eu dei uma provocada, porque é o nosso papel, às vezes, tocar naquilo que a gente sente que é quente, né? Que vai trazer benefício, apesar de ser difícil tocar nesse tema. Mas eu não poderia só dar um antidepressivo para ele e dizer, volta daqui um mês, porque seria um tratamento muito pequeno, né? Então a gente precisa tratar mais na profundidade mesmo, olhando as coisas que estão relacionadas. Incentivei ele bastante no emagrecimento, porque ele achava que ele sempre foi gordinho e tá tudo bem, e não é assim, né, pessoal? A pessoa que tá obesa, ela tá inflamada, tal, então a gente conversou sobre isso bastante também, né? E mexi também na alimentação, falei para ele, olha, você só vai conseguir chegar em outro lugar se você modificar coisas do teu estilo de vida, das tuas crenças, dos teus hábitos. Se você continuar fazendo tudo o que está fazendo e achar que o meu tratamento vai ser milagroso, cara, não vai ser, né? Porque o estilo de vida é muito poderoso, ele modula nossos genes, né? Então, não sei se ficou claro esse caso para vocês, e se vocês quiserem, podem aproveitar o momento de fazer alguma pergunta, algum questionamento qualquer sobre saúde. Às vezes eu abro essas lives relâmpagos curtinhas para dar a oportunidade de compartilhar um caso que eu atendi e ao mesmo tempo vocês poderem interagir comigo, que eu gosto muito de interagir com vocês, né? Acho que a gente precisa levar esse conhecimento para mais pessoas, então eu estou aqui também à disposição de tirar dúvidas de vocês. Vamos ver se tem alguém que tenha alguma dúvida, algum questionamento desse caso. Eu vi que a maior parte das pessoas que estão aqui são mulheres, né? E aí eu já digo, né? Se não fosse vocês, os homens não chegavam aqui no consultório. Ou já chegam depois que infartaram, depois que, né, tiveram algum acidente muito grande, ou que a pessoa está muito adoecida. Só um detalhezinho desse caso também, pessoal, compartilhando com vocês. Ele é obeso e ele falou para mim, doutor, eu durmo muito mal, eu acordo cansado, eu às vezes acordo com meu ronco. Pessoal, fiquem muito atentos a isso. Se a pessoa acorda com o ronco, provavelmente ela já tem uma apneia do sono obstrutiva já mais avançada. A apneia do sono obstrutiva sem tratar, fica muito difícil de conseguir emagrecer o paciente. Traz uma bagunça hormonal muito grande, portanto, é necessário muitas vezes fazer polissonografia, avaliar melhor essa apneia, fazer o tratamento indicado, para daí a pessoa poder evoluir no tratamento dela. Fiquem atentos com essa queixa, tá? Érica Orlando, ótima abordagem, fiz um vídeo sobre isso hoje, sobre tudo que está por trás e junto com a depressão. Ótimo, é isso aí, querida, obrigado por você estar aqui também. É isso, não vamos tratar só o sintoma, vamos olhar para o processo, né? Então, isso que a gente precisa sempre estar atento. E uma outra coisa também que me levantou desse caso, pessoal, ele tem um processo na justiça. Eu já tive outro caso de um paciente também, de 60 e poucos anos, com um processo na justiça, porque ele estava querendo provar a inocência dele. Gente, processos na justiça adoecem as pessoas absurdamente, absurdamente, porque a pessoa não consegue delegar para o advogado e falar, vai lá, né? Ela fica o tempo inteiro pensando nos desdobramentos. Isso esgota a energia da pessoa. Portanto, minha dica é a seguinte, só entre na justiça se for uma coisa muito fundamental. Se puder resolver de outra forma, não entre na justiça. Porque é raro as pessoas que entram em processos assim, seja com empresa, seja com outra pessoa, e ficam bem, conseguem levar na boa.
é difícil levar na boa. A pessoa fica martelando e ruminando aquilo constantemente. Então, sempre que possível, né, não entrem na justiça. Tentem fazer acordos, tentem achar diplomaticamente uma solução que equilibre para todos os lados, né? Dentro das constelações a gente trabalha muito isso. Às vezes tem que chegar num acordo, não precisa levar tudo para a justiça, né? A justiça é desgastante, né? Os advogados, se tiver algum advogado aqui, sabe disso, né? Lia, só agradecer aos seus cuidados. Querida, cuidado, agradeço você pela parceria, pela confiança. Lia é uma paciente, né, que teve uma evolução muito incrível também dentro do tratamento, porque ela se propôs a mudar várias coisas. Quando a pessoa está afim de mudar e ela encontra o médico que também gosta, então aí a coisa flui, que é uma beleza, né? Então vocês têm que achar a parceria boa, né? Se vocês estão no momento de mudança, achar quem também quer mudar junto com você, e aí a coisa flui muito bem. Glaucia, ou se tiver direito sistêmico na ação, exatamente, né? Glaucia citou o processo do direito sistêmico. Direito sistêmico é muito interessante porque consegue resolver muitas dessas questões. Às vezes fazer um trabalho ali de equilibrar, né, todo mundo que está relacionado numa questão, num conflito, tem sua parte de culpa, de responsabilidades. Então, dentro dessa visão, não adianta a gente achar que só o outro é o culpado. Se a gente está lá no meio, levou tiro, mas a gente se enfiou lá. Então a gente tem que ter essa noção adulta de que uma relação conflituosa, não importa qual seja, ela surge com nossa responsabilidade também. Então a gente precisa reconhecer isso, saber de onde veio essa disfunção, por que a gente foi se enfiar lá naquele lugar, naquela relação, por que a gente deixou ser abusado naquela relação, por que a gente repete certos padrões, e aí, ok, faz o nosso movimento. E a pessoa, claro, se precisar, vai ter que entrar na justiça e tal, ela vai ter que pagar, mas você tem que entender a tua parte nesse conflito. É muito mais proveitoso saber por que existiu esse conflito, qual é a minha parte. A Mônica colocou, no meu caso foi o contrário, meu marido que me levou até o seu consultório, tive uma leve identificação com esse caso. Obrigado por tudo, doutor. Obrigado você, querida. Nesse caso, sim, Mônica colocou aqui, raramente os homens trazem as mulheres para a clínica, né? Geralmente a mulher vem, começa a melhorar, tá super bem, aí eu falo pro cara assim, né? Ó, tô bem, tô muito bem, vai lá, senão a coisa vai ficar complicada, né? Então, é mais ou menos assim, mas no teu caso foi ao contrário, então isso pode acontecer, mas você é a exceção, né? E você também é uma pessoa que quis mudar, você fez várias mudanças, né, Mônica? Então você teve muitos benefícios, você entendeu os processos também, você quis se entender melhor. Aliás, pessoal, deixa eu deixar um convite aqui. Amanhã à noite, quem é de Curitiba, nós teremos grupo de constelação familiar. Eu não sei o que acontece hoje, as pessoas têm medo de ir no grupo, de vivenciar as coisas em grupo. Todo mundo fala assim, ai, eu não sei se eu vou ficar à vontade, eu não sei se eu posso falar as coisas lá. Pessoal, primeira coisa, grupo de constelação quase não se fala, a gente vivencia, a gente se deixa entregar pela fenomenologia. Quem já foi sabe que é assim os nossos grupos. Esse negócio de ficar falando muito em grupo de constelação, a essência da constelação é a fenomenologia e é em silêncio. E por que eu deixo esse convite? Porque ir em um grupo, participar de um grupo de constelação é algo que modifica nós profundamente. Muitas vezes eu não constelei temas meus, mas vivenciei, me coloquei à disposição de outro sistema, de vivenciar a constelação de uma outra pessoa. Todos nós estamos conectados. Todos os temas que afligem uma família, outra, são repetitivos. Nós estamos conectados. A constelação ajuda a gente a acessar um pouco isso, numa profundidade, percebendo que a gente é conectado. Então, super convidados, todos aqui de Curitiba, tá? Não tem motivo para não ir. Né? É uma oportunidade de autoconhecimento. Uma das coisas do meu trabalho, né? Eu acho que o trabalho sistêmico traz muito autoconhecimento. Vale muito a pena os tratamentos. Se você é meu paciente e ainda não fez constelação ou não participou de grupos, eu sugiro fortemente participar, porque vai te levar para um outro nível de compreensão. Né? Não é que constelação é a panaceia, mas pode sim trazer insights muito legais do teu processo de vida. E o grupo é em silêncio, não precisa falar nada pessoal, a gente vai fazer uma vivência lá no grupo, né?
A Mi colocou aqui, ou se não mensais, periódicos. Ah, peraí. Homens têm depressão. Opa, peraí. A Mônica colocou, depois o Juliano colocou. Ouvi constelação. Homens têm depressões mensais causadas por causas hormonais? Veja, essa é uma pergunta legal da Mi, né? Mi A. Lopes. Veja bem, as mulheres têm seu ciclo menstrual, têm suas oscilações do ciclo menstrual. Então, mulheres com TPM muito intensa podem ter quadros de disforia, elas ficam totalmente fora de si, quadros graves de TPM. Toda mulher sente alguma coisa antes de chegar à sua menstruação. Às vezes é muito leve, está bem regulado, às vezes sente muita coisa, não está no normal. O normal é não ter TPM, tá? Então as mulheres têm esse ciclo mensal e elas percebem essas oscilações. Nos casos, né, dos homens, não tem. Esse ciclo não é mensal. E o homem, ele não tem o evento da menopausa. A menopausa é uma queda, né, parou de menstruar. A mulher reconhece que alguma coisa modificou no corpo dela, apesar de que já estava acontecendo 10 anos antes, né? Mas ela tem um evento em que parou o corpo de menstruar. E é muito marcante. No caso dos homens, os homens eles vão jogando para frente, porque a queda dos níveis de testosterona ela vai diminuindo lentamente com a idade. A cada ano, depois dos 40 anos, o homem perde aí 1, 2, 3% da testosterona total dele. Então soma isso, multiplique por 10, 15 anos. A queda da testosterona vai ser muito grande e com a queda desse hormônio, muitos sintomas também ligados à depressão, né? Porque a testosterona nos dá vontade, ânimo, nos dá determinação, energia, né? Tudo isso tem a ver com testosterona. Então a queda gradual desse hormônio no homem vai trazer impactos e pode se confundir com quadro de depressão, tá? Então, mas é uma queda mais lenta. No caso da mulher é mais abrupta. E a mesma coisa, muitas mulheres com baixo nível de testosterona, né? Então a testosterona muito baixa na mulher também vai trazer sintomas. Mas a gente, como a mulher é muito mais complexa, as questões dos ciclos hormonais podem ser outros hormônios relacionados também, né? A gente vai ter que olhar em conjunto. Claro, esse paciente que eu falei de 58 anos, ele também não está dormindo. Então queda de melatonina, queda de serotonina, queda de vitamina D, isso também traz impacto. Por isso que a gente tem que tratar tudo. Não adianta a gente só tratar a testosterona dele. Não vai resolver só tratar a testosterona dele. Tem que arrumar a casa de cima para baixo, né? Da hierarquia, lá da glândula pineal até lá no testículo, que é a última glândula, né? Então, a Glaucia falou, queria estar aqui perto para participar. Sempre o convite aberto, querida. Quando você puder, vai participar de um grupo nosso. O grupo de constelação é presencial? É presencial aqui em Curitiba, né? Então, se você está em Curitiba e Redondezas, é presencial, né? A gente não faz grupo online. Só de assistir a constelação já é um presente. Exatamente. É isso também que eu quero deixar aqui. Vivenciar, sentir a constelação. Eu sempre brinco. Tem um amigo meu, né, psicólogo, também constelador, ele fala... participar de um grupo de constelação é como entrar na água. Você vai se molhar. Não tem como entrar na água, na piscina, sem se molhar. Então você vai acabar tocando. Tem temas teus que vão ser tocados. Mesmo que você não constele o teu tema, vai mexer com o trabalho do grupo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que era isso. Pessoal, nossa live já ficou mais longa, mas era para compartilhar algumas impressões desse paciente. Se vocês conhecem homens com esse perfil, vocês podem dar essas sugestões, né? Mas é claro, o movimento tem que partir da pessoa. Ninguém salva ninguém, né? A gente só ajuda aqueles que querem receber ajuda. Eu também, como médico, tenho meus limites de ajuda. Só se a pessoa vem, senta na minha frente e fala que precisa de ajuda, aí sim eu posso ajudar. Então, da mesma forma, na nossa família, nós só ajudamos alguém se alguém pedir ajuda. Mas a gente, às vezes, vê oportunidades e pode dar sugestões para a pessoa, né? Porque a gente gosta da pessoa, a gente quer ver o bem dela. Então, ficou mais claro esse caso. Trouxe aqui vários elementos. Como sempre, né? Tratamento tem vários níveis de tratamento. Não dá para tratar só na constelação, não dá para tratar só na reposição da testosterona. Tem que tratar o conjunto. Esse é o diferencial do meu trabalho, né? Eu acho que é o diferencial do que eu proponho. Porque às vezes vai lá no médico que só dá o hormônio, vai lá no terapeuta que só acha que o problema é a constelação, né? E na verdade a gente é complexo, a gente tem que mexer em vários níveis e aí o resultado aparece muito mais
claramente, tá bom? Boa noite. Ó, tem uma pergunta aqui, como faço para participar da constelação? Mi, se você é de Curitiba, você vai entrar no link que eu vou deixar, eu vou fazer um story aqui, você vai entrar no link ali, vai se inscrever ou vai mandar mensagem aqui para a clínica, 41 99259 0031, mas esse número está no link da minha bio, é só agendar consulta. Vai mandar agendar consulta, vai pedir, quero participar da constelação amanhã à noite. E aí você pode participar da constelação amanhã à noite. Gratidão, tudo de bom, pessoal. Bom início de semana, segunda-feira, que seja uma segunda iluminada aí. E aproveite também para descansar, meditar nessa segunda noite. Até mais, até a próxima live surpresa. Até, tchau.